tem que olhar para onde? Vocês, né? Não. A sua câmera é essa aqui. Ah, tá. Mas você pode olhar para nós também, né? quando você quiser se dirigir ao público, aí você olha para lá, né? Lembrar, né? Acho que eu vou olhar para vocês dois. Então, gravando, né? Olá, pessoal. Nós estamos aqui em mais um HiginoCast, né? Como todos sabem, sempre apresentado pelo Dr. Higino, que é vereador aqui em Uberlândia, por mim, sou o professor Sidney, da UFO, e hoje nós temos a honra de ter aqui conosco o nosso grande companheiro Sebastião, né, que é atualmente pró-reitor da UFO, né, mas é um militante velho conhecido nosso, antigo conhecido, né, Sebastião? Aí das causas populares, já teve participação em governos do PT aqui na cidade de Uberlândia, mas isso eu vou deixar para o nosso bate-papo, né? Só fazendo uma apresentação rápida. E é sempre uma alegria rever os amigos, né? Então eu vou passar aqui para o Dr. Higino também para ele dar o olá pro Tião. Obrigado, Sidney. Cumprimentar meu amigo Tião Elias. A ideia do HiginoCast é convidar pessoas da cidade que podem contar um pouco de determinadas áreas. Eu sei que você sabe muito de saúde, nós estamos discutindo aqui sobre educação, sobre filosofia, sobre política atual, sobre o governo Gilmar, sobre o atual governo. Agora o Tião, ele vai se apresentar, mas grande parte da minha história ela foi fundada no meu encontro com o Tião Elias, né? Eu estava em dúvida em qual curso que eu faria, nós morávamos na mesma república, e eu falei, eu quero ser qualquer coisa menos advogado. Porque advogado é tudo ladrão, isso aí eu que falava, né? Eu estava enganado que muito advogado sério. Mas falou, não, tem a doutora Marilda, se você virar advogado, você pode ajudar o sem terra e sem terra. Então, agradecer ao Tião por essa inspiração. Tião, então, obrigado por ter vindo e pode começar se apresentando aí. Então, olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu quero agradecer imensamente esse convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês para fazer essa conversa, né? Professor Sidney, colega da universidade, do Partido dos Trabalhadores, né, de muitas jornadas em defesa da educação, e o Higino, que é um irmão, né, ele próprio, com essa prévia que ele fez, já dá uma ideia, né, de que nós vivemos muitas experiências juntos, que começou com a nossa convivência na República, na rua Dom Barreto, ali no fundinho. Isso, é verdade, é verdade. Um dia comendo, outro não, né? Às vezes no sanduíche do Zico, estudante, né? Vida de estudante e de trabalhador, né? Eu lembro que naquela época trabalhava como agente de segurança patrimonial, né? Lembra disso? Que foi um trabalho que eu consegui, aliás, o único trabalho que eu consegui logo depois do período de serviço militar obrigatório. Né? No Arcon, não é? No Arcon. Era no Armazém do Comércio, né? E eu tinha acabado de chegar do Exército Brasileiro em Brasília, servi na cavalaria, né? Que a turma chama de Dragões da Independência, né? E um primeiro recorte aí desse período, uma curiosidade, é que quem era o presidente naquela época? O Collor. Né? O Collor. Então eu tive, né, vamos dizer assim, a experiência de fazer a segurança primeiro do Palácio, né, no período em que o Collor era presidente, né? E também na Casa da Dinda, naquele período de grande turbulência política no país, né? Aliás, um pouco antes do processo de impeachment. Mas aí para me apresentar, né? Eu sou Sebastião Elias da Silveira, né? Que a turma conhece como Tião Elias, né? O Elias é uma forma que carinhosamente a militância, né, encontrou e adotou, né, para me diferenciar em relação a alguns outros Tiãos, né, e Tiões, né, Sebastiões que tinham aqui na vida política de Uberlândia. E eu cresci com esse Tião Elias, né? Eu sou goiano de Morrinhos, tenho atualmente 52 anos, estou na militância de diversas áreas desde os 13 anos. Né? Em Uberlândia eu cheguei aos 13 anos. Eu sou enfermeiro, né? Sou servidor público federal também. Minha lotação é no Hospital de Clínicas, né? Nos últimos anos, dividindo entre o Hospital de Clínicas e a FAMED, né? Fazendo o processo de formação também da área de medicina, de enfermagem e na residência multiprofissional. E tive, né, na minha vida, grandes contribuições para a minha formação. Né? Eu gosto de dizer assim, o Dr. Higino acabou de falar da experiência, né, dele comigo, né, e eu, sinceramente, quando fiz essa recomendação, né, eu fiz de uma maneira muito espontânea, né, dado o carinho que eu tinha por ele, né,
Mas, da mesma forma, eu também fui imensamente ajudado por muitas pessoas, né? Eu sou uma pessoa que fiquei órfão muito cedo. Eu sou o filho mais novo de vários irmãos que, de certa maneira, dispersaram depois da morte da minha mãe. Minha mãe, nós viemos parar em Uberlândia por conta de um problema de saúde gravíssimo da minha mãe, que tinha só 47 anos, né? Isso em 85 para 86, e ela faleceu naquele mesmo ano. Então, a gente sem conhecer muita coisa aqui de Uberlândia, nós viemos de Goiás, né? Meus irmãos, cada um teve que, né, espernear. Teve uma irmã que acabou segurando as pontas aí dos irmãos que eram mais novos, né? Mas nós tivemos que nos virar para adaptar a uma cidade muito maior que a nossa, né? E que a gente não conhecia. Esse detalhe ele é muito importante porque eu me fiz gente na militância. Então, acho que esse aqui é o fato concreto, né? A minha família ela foi ampliada exponencialmente pela convivência com grandes lideranças do movimento popular, do movimento social, sabe? Do movimento estudantil, muitos militantes que nós crescemos juntos, né? Fomos aprendendo juntos, e chegamos até aqui, né? Com passagem por vários episódios, né, aqui da vida política da nossa cidade e também dos movimentos sociais populares aqui na nossa região. Então, eu estou aqui para conversar com vocês. O tema da minha vida nas últimas décadas tem sido SUS, né? Eu vou puxar e dar ênfase só para entender, que eu não gostaria de conversar com você mal informado sobre isso. Você falou que está participando do processo de formação também na universidade. Esclarece melhor isso para a gente. Você está como docente e técnico, a gente sabe que isso é possível, ou você, quando fala de formação, é ainda como técnico, mas auxiliando na formação do estudante? Ainda como técnico, auxiliando na formação. É porque, assim, na realidade, eu toda a vida levei a minha carreira, né, em cima de um tripé, para mim, muito importante, né? Eu toda a vida trabalhei na assistência da saúde, tanto na atenção primária como na média e alta complexidade. Por que disso? Eu fui servidor municipal também há muito tempo, né? Então, eu sempre levei isso muito a sério, estudei demais, estudo muito as questões técnicas, né, da área de saúde, né? Então, esse é um pilar. Mas um outro pilar é justamente o da formação acadêmica. Então, eu gradualmente, eu comecei na área de saúde com o curso técnico, né? Fui aluno da Escola Técnica de Saúde, né? Da UFO. Da UFO. Naquela época, nós não tínhamos graduação de enfermagem aqui. Eu dei aula na primeira turma de enfermagem. Então, noturna ainda, do curso superior de enfermagem. Curso superior de enfermagem. E aí o que aconteceu foi que o primeiro curso que abriu na cidade foi o da Unitri. E eu entrei na Unitri assim que tive a oportunidade, né? Mas o fato é que sempre houve, né, uma distânciazinha entre uma etapa da formação e outra. Eu comecei com o técnico, depois eu fiz a graduação, dei mais um tempinho, fiz a minha primeira especialização, que é em gestão hospitalar no SUS, né? Mais alguns anos eu fiz o mestrado, e aí em geografia, com enfoque em educação e saúde, né? E agora... Quem que foi seu orientador, né? No mestrado? No mestrado. Professora Adriane. Professora Adriane. Professora Adriane, que foi presidente da DUF. Né? Perfeito. Estivemos com ela ontem lá no evento contra as escolas cívico-militares. Então, e agora, né, recentemente, em 2023, né, eu terminei o doutorado pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, né? Então, essa é a minha parte, que é o segundo pilar. Da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Da USP. De enfermagem, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP em Ribeirão, né? Bom, mas aí essa é a parte da formação. Só que aí com isso eu também fui atuando em vários cursos técnicos, em cursos de especialização. Essa semana mesmo a gente tem um debate lá com o pessoal do PPGAST, né, do mestrado profissional em saúde ambiental e do trabalhador. Então, sempre tive essa ligação. E na universidade, e o terceiro pilar, né, é o da militância política. Então, essa dimensão é que às vezes as pessoas confundem, porque muitas vezes acham, né, que a gente vive da política, né? Mas a política é uma dimensão da vida das pessoas que acreditam na transformação da sociedade. Então, eu sempre estudei muito, sempre trabalhei muito e sempre tive uma militância muito ativa, né? Então, isso me colocou muito em contato com o processo de formação. Formalmente atuando como docente em cursos técnicos, especializações e tudo mais. Fui tutor da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz e de outras instituições e tudo, né?
Mas aqui o que aconteceu foi que depois da pandemia, a universidade ficou com um represamento muito grande de práticas e de estágios dos alunos de graduação e de residência. Porque durante aquele período da pandemia, alguma coisa de conteúdo teórico foi ministrado, né? Mas as práticas, elas ficaram, né? Porque não se podia, né, estar presencialmente nos espaços, né, de laboratório, nos campos de prática e tudo mais. Até uma discussão se isso foi correto ou não, né? Eu pessoalmente acho até que os estudantes poderiam ter sido inseridos, né, de uma maneira mais ativa, mesmo naquele contexto de pandemia, porque foi um período que a gente espera que seja único, né, por décadas, né? Enfim, com essa demanda reprimida, né, eu fui então lotado na FAMED, meu exercício, eu consegui lotado no hospital, mas meu exercício como técnico administrativo foi para a Faculdade de Medicina, para ajudar nesse processo de formação. Então, como técnico administrativo, eu auxiliava antes de assumir a gestão de pessoas da UFO, no processo de supervisão dos estágios, né, dentro do hospital. E aí acompanhando desde o pronto-socorro até lá na oncologia. E com uma atividade complementar de tutoria, e essa ligada à Uniesc, que é um núcleo que a Faculdade de Medicina tem também, que é de integração saúde-comunidade. Essa tutoria, ela é voltada para alunos do último período de medicina, último período de enfermagem e os residentes, né, da residência multiprofissional. E residência médica também, quando acontecia, né, de ter nos campos de atenção primária. Então, assim, uma supervisão de estágio e uma tutoria, mas como técnico administrativo. Muito bem, Tião. Eu lembro da minha existência, a importância da sua figura, mas também do Marcos Erlan, da Jorgetânia. Quando eu me despertei na política por conta desse encontro. O que fez você despertar para a política? Quando é que você falou assim, não, é isso que eu quero fazer isso? É impressionante e pode... Não sei como que as pessoas vão compreender isso, né? Mas eu despertei para a necessidade, né, das transformações sociais muito cedo. Eu me lembro bem, na década de 80, eu falei que eu mudei para cá assim, com 12, 13 anos, né? Então, até a cidade, eu vivi em Morrinhos. E eu não me lembro exatamente quando começou isso, deve ser ali pelos 8 anos, mas assim que eu fui alfabetizado, eu virei picolezeiro, né? Então, eu rodava a cidade de Morrinhos, de baixo a cima, vendendo picolé, né? E ali, hoje a cidade até desenvolveu, tem, né, uma infraestrutura melhor, mas na época o contraste social era grande demais, era uma pobreza muito grande. E tem um fato que ficou gravado na minha cabeça, e eu acho que eu nem falei sobre isso até hoje, sabe? Mas ali é que me veio o tino, sabe, que as transformações sociais são necessárias. Houve uma crise na pecuária leiteira e eu me lembro que um dia os pecuaristas protestando contra o governo em função do preço do leite, e o contexto eu não vou saber dizer, né? Esse era o início da década de 80, né? Eles decidiram num dia que eles iriam distribuir o leite, certo, para a população. Eles não iam entregar na cooperativa para a indústria, né? E eu lembro do caminhãozinho, né? Um caminhão, sei lá que caminhão era, né? Com aqueles tambores, naquela época o leite era transportado em tambor, e os representantes lá dos pecuaristas em cima do caminhão, certo? Com os tambores todos abertos, eles enfiavam a leiteira assim, retiravam o leite, e o povo andando, correndo atrás do caminhão, com as panelas, sabe, tentando pegar o leite, eles iam despejando aquele leite em cima do povo, com panela, aquela confusão, né? E tudo, né? E a minha primeira impressão foi, ó, que coisa bacana, né? Porque eu me lembro da dificuldade, porque meu pai já tinha morrido há muito tempo, e nós vivíamos uma dificuldade muito grande, uma pobreza muito grande. E eu me lembro da minha mãe pedir para mim, por exemplo, andar às vezes 3, 4 quadras no dia a dia, com as moedinhas para comprar, assim, 300 ml de leite, meio litro de leite, sabe? E nesse dia eu vi esses caras distribuindo leite. Eu falei, poxa, que gesto bacana, né? Eu lembro direitinho de andando com o carrinho de picolé atrás daquilo e vendo, né? O pessoal distribuindo aquilo. Quando foi no dia seguinte vem o caminhão do leite de novo, sabe?
Eu falei, pô, já vai rolar a distribuição do leite outra vez, né? E o povo todo com as panelas, sabe, andando atrás do caminhão. Mas nesse dia, eles tombaram os tambores de leite todos no chão. Foram derramando leite pelas ruas da cidade. Era o protesto deles, né? Eu falei, poxa, isso precisa, sabe, mudar. Precisa mudar. Esse foi meu primeiro contato com a, sabe, com a indignação, talvez assim, numa dimensão política. Foi isso, sabe? A partir daí, o resto foi acontecendo naturalmente, né? Aconteceu muito cedo para mim o movimento estudantil. Eu me lembro que com 13 para 14 anos, eu tive contato com o meu primeiro grêmio estudantil, secundarista, né? Que foi na Escola Angelino Pavan, isso já foi aqui em Uberlândia, né? Se olhar aí, deve ter algum registro na história. Isso era 87, por aí, no máximo, né? Eu fui da coordenação daquele grêmio ali. Era muito novinho, né? Naquela época a gente não tinha muita compreensão do que era a participação política no movimento estudantil, né? Mas, obviamente, né, logo tivemos contato aí com o pessoal que estava na UESO, né? E aí a vida seguiu. A sua relação com a Pastoral da Terra começou um pouco depois. Como é que foi que você conheceu o Frei Rodrigo, Marcelo Rezende, que morava conosco, hoje está em Cuba, né? Como é que foi esse encontro com a Pastoral da Terra? Então, assim como eu falei da minha carreira, que eu sempre levei com 3 tripés ali, né? Minha militância também foi assim, né? Então, meu primeiro contato orgânico assim, com a militância, bem no iniciozinho, foi esse com o movimento estudantil secundarista. Só que, ao mesmo tempo, né, dentro desse movimento secundarista, e essa o professor Sidney vai gostar, o Gino não sei se vai lembrar, né? Porque você vai lembrar de uma figura chamada José do Prado. Lembra desse nome? Sindicato da Alimentação, né? Sindicato da Alimentação, e se eu não me engano, se eu não estiver enganado, é a ficha 01 do PT de Uberlândia. O senhor José do Prado era um sindicalista muito respeitado, muito querido, um cara íntegro demais, sabe? Como dizia o povo antigo, assim, até sistemático de tão honesto que era, né? E o Zé do Prado, ele tinha uma família muito grande, com vários filhos. E o filho mais jovem dele, que era o Arnaldo, né? O Arnaldo talvez até vá nos assistir aí, né? Nos ouvir, então, uma homenagem ao Quino aí. O Arnaldo estudava comigo no Angelino Pavan. E viveu comigo essa experiência do Grêmio, né? Estudantil. E ele participava do grupo de jovens da Igreja Católica no bairro Santa Rosa, que era ali próximo. E eu, a minha vida toda, fui católico, né? Eu sou um católico, não vou dizer fervoroso, né? Mas praticante. Praticante, assíduo, né? Então, e ali, nessa comunidade, era também a vida, né, da militância ali era muito rica. E eu tive contato, então, com o grupo de jovens da Igreja Católica ali. Participavam dessa comunidade, para vocês terem uma ideia, o Tiago Adão Lara, né? Maria Helena, esposa dele, o próprio senhor José do Prado, a Fatinha, queridíssima, que era, né? que foi profissionalmente, né? Ela era supervisora também na Escola Angelino Pavan, depois foi supervisora minha na Escola Técnica de Saúde, e é uma grande formadora, né? A Valéria e tantos outros companheiros e companheiras assim, que a gente tem muito carinho, né? Que vieram dessa militância pastoral, certo? Do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, do Grupo de União e Consciência Negra, sabe? Da Pastoral Operária, né? O padre Carlos, da Pastoral Operária, né? Um padre Oblata, né? Era o pároco dessa região. Então, aí eu descolei um pouco, assim, tirei um pouco o pé do movimento estudantil, eu segui, fui da UESO e tudo, né? Mas aí eu comecei uma caminhada com a Pastoral da Juventude, e da coordenação do grupo de jovens ali, eu tive contato com o Marcos Hernan, depois com o Marcelo Rezende, numa escalada, vamos dizer assim, da organização pastoral, né? Porque aí eu era do grupo de jovens ali. E nós tínhamos uma paróquia. Nessa época a paróquia era a Paróquia Bom Jesus, que é de onde vem a Olenir, que é de onde vem, certo, a Vilminha e outras tantas pessoas. O Zé Horácio, a esposa dele. A Marta, exatamente. O Zé Horácio até... Que era no bairro Bom Jesus? Bairro Bom Jesus. Uhum. E aí a abrangência daquela paróquia envolvia também o Luizotti, aí é de lá que vem o Glaiton, que vem o Vanuso, que vem Zé Nelson, que vem outra Marta, muito importante no movimento das pastorais, né? Então, enfim, né? Aí o que acontece, né? Nós tínhamos uma coordenação paroquial, né? Eu fui para essa bendita coordenação. Depois veio a coordenação da Pastoral da Juventude em nível municipal, né? Então, e depois diocesano. Aí foi onde vem Guilherme, vem Marcelo Rezende, o Marcos Hernan, o Cláudio, né?
Cláudia e tantos outros, né? Foi nessa linha aí. E o que acontece, né? E eu vou nessa caminhada com a Pastoral da Juventude, cumprir algumas gestões, né, na coordenação, mas tudo passa, a juventude passa também, né? Mas quando eu vou para, um pouco antes de ir para o serviço militar obrigatório, nós tentamos na época dar a volta e ser dispensado, mas não deu certo, né? Acabei tendo que servir e ainda fui servir em Brasília. Antes desse serviço militar, nós tivemos um período de muita efervescência na luta pela terra aqui na região, inclusive alguns dos capítulos mais violentos, né? Que foram as ocupações de Iturama e tudo, né? E com alguns episódios trágicos, né? Como acidentes nos quais faleceram companheiros, né? Como o Luiz Cláudio, né? O Vitor, né? E aqui entre a juventude também episódios mal explicados, né? Como a morte do Marco Aurélio e do José Carlos, né? E as suspeitas, né? Das circunstâncias em que eles faleceram, enfim, né? Esse contato meu e toda a confluência que havia do movimento social e do movimento sindical para dar o suporte para essa luta pela terra, né? Que acontecia principalmente no Pontal, certo? Me colocou em contato com o Marilda, com o João, com o Frei Rodrigo, com o Marinho, que na época era militante muito ativo, né? E toda uma coordenação que tinha também da Pastoral da Terra, né? Da Pastoral da Terra, que depois virou a APR, né? Então foi isso. Aí eu vou para o Exército, quando eu retorno, já não retorno militando na Pastoral da Juventude. Eu já volto militando na Pastoral da Terra. E eu lembro de você na República muito... Sempre estava Mateus, Lucas. Você acha que existe uma coerência entre o Novo Testamento que você fez, a militância, ou é incompatível? Não, a coerência é total, né? Aliás, todos os discípulos, né, de Jesus, eles assumiram, não foi outra coisa senão uma militância, né? Os apóstolos foram militantes, essa é a minha leitura, né? O que santifica essas pessoas, né, é o testemunho que elas deram em vida, né, do trabalho de difusão do Evangelho, né, mas um Evangelho vivo, um Evangelho orgânico, né, que traz uma mensagem muito clara, né, de que os bens precisam ser compartilhados, né, que a vida precisa, sabe, ser de solidariedade, de fraternidade, né, total coerência. Qual que é o conceito que você dá para a teologia da libertação? Porque acho que foi isso que nos capturou também, né? Você podia falar um pouquinho sobre a teologia da libertação? Ela chega muito cedo, né, na minha vida, né? Eu, como assumi essas tarefas, né, de coordenação, né, eu sempre levei todas as tarefas com muita seriedade. Então, eu procurava também ler, né, estudar, e aí, com isso, eu tive contato com vários autores, né, exponentes aí da teologia da libertação, além da convivência cotidiana com esses militantes já mais experientes, né, Frei Rodrigo, Padre Baltazar, Frei Sinivaldo, os formadores leigos, né, como a própria Fatinha, Seu José do Prado e outros mais. Mas tive acesso, por exemplo, a literaturas, como não lembrar do Jorge Boran, né, que era autor de um livro muito conhecido entre a juventude da época, né, que era Juventude, o Grande Desafio, né? Ele era um dos que apresentava um dos métodos, né? Que a teologia da libertação ela sempre trouxe uma mensagem muito clara, que a fé precisa ser uma fé orgânica, inserida no meio do povo, né? Ou seja, precisa transformar a realidade positivamente. Então, o Jorge Boran tinha esse livro, Juventude, o Grande Desafio, e ali ele trazia a discussão, que é um dos métodos, né, de formação dentro da teologia da libertação, que era o método ver, julgar e agir. E eu questiono, né, se esse ainda não é o grande método a ser seguido hoje, né? É necessário que a gente olhe para a realidade, que a gente tenha uma capacidade de criticar essa realidade e que a gente parta para um processo de mudanças, né, de ação. Então, a teologia da libertação, para mim, foi a grande salvação da Igreja Católica até esse momento, embora, né, a gente saiba, né, que existem movimentos, né, em todas as direções, né, e que hoje, né, essa dimensão da participação, ela, vamos dizer assim, ela encontra-se, né, um pouco mais introvertida, né, em relação, por exemplo, a outros campos da Igreja Católica que também tem o seu direito aí de existir, né. Mas a teologia da libertação foi capaz, né,
de chamar, certo? E de despertar, certo? Para a vida pública, né? Para a vida de militância, certo? De uma geração, de várias gerações. Né? Quando você descreve o ver, julgar e agir, me passa um monte de cenas na cabeça, assim. Por exemplo, a ocupação do bairro São Francisco, Joana d'Arc, e tinha uma realidade de muita pobreza, o povo vai, ocupa, os áreas desapropria, e hoje é um bairro muito digno, com asfalto, com energia, não tem documento ainda. Lembro também das ocupações de Santa Vitória, de Turama. O que vem à sua cabeça quando você lembra da sua história, assim, o que você viu, julgou e agiu? É muito orgulho, né? Eu não tinha clareza absoluta, assim, clareza no sentido, eu não tinha a solução, né, para todos aqueles problemas, né? Mas eu tinha convicção, certo, de qual era o lado que eu tinha que estar, né? E de como eu deveria me posicionar. Então eu me posicionava ao lado daquelas pessoas. Muitas vezes nós não sabíamos direito, né, como sairíamos, né, de determinadas situações, como por exemplo em ocupações em que o despejo estava iminente, em que havia realmente uma coerção policial, em que o poder judiciário, a mídia e outras estruturas, né, elas procuravam asfixiar o movimento, né? A gente se sente muito frágil, né, diante da opressão, né? Mas eu nunca tive dúvidas, né, de que lado, né, a gente devia estar, né, e por isso eu sempre me posicionei, certo, ao lado dos trabalhadores. Hoje eu tenho muito orgulho disso, né, de saber que nós estávamos do lado certo, porque a memória que isso eu sempre carreguei comigo, né, era a do leite derramado, sabe, lá na terra, né. Então é o seguinte, uma propriedade, ela fechada, inabitada, é o leite derramado, sabe? A área, fazendas devolutas, terrenos, sabe, imensos e gente sem moradia, é o leite derramado, entendeu? O desemprego, a fome, né? Com o país, por exemplo, tem uma coisa que desde essa época eu ouço, é que o Brasil quebra recordes de produção de alimentos, né? Isso aí é chover no molhado, porque a gente ouve isso a vida inteira, né? Vai quebrar de novo, assim. Vai quebrar de novo, né? Então, isso é uma coisa... Eu até me lembro de vários episódios, assim, na minha militância, em que esse tema vem, né? E sempre se diz, né? O Brasil está quebrando o recorde de tudo, né? Então, e mesmo assim tem fome. Então, isso é leite derramado, quer dizer... eu nunca tive a saída, né? A grande sacada, assim, não. Vamos mexer aqui que a gente resolve. Mas eu sempre soube que a gente precisava estar em movimento, né? E estar do lado certo da história, na defesa dessas pessoas que passam fome, que não tem casa, que não tem terra. Por aí. E por que... Eu acho que eu até me perdi, né, na sua pergunta original sobre a teologia, não lembro o que era. Não, eu acho que você respondeu bem que é de libertação, né? Veja o Galho a Vir, citou um livro ainda que a juventude vai procurar. Então, isso eu citei um método, mas tinham outros, sabe? E eu falei também do Jorge Boran, né? Mas aí, junto com ele, tinha o Libânio, tinha o próprio Boff, né? Que era, nessa época ainda, ele é, né? Gustavo Freire, Gutierrez. Gustavo Gutierrez e tantos outros, né? E que tinham outros métodos, por exemplo, que essa vale muito para a militância e vale para a sociedade, vale para cada pessoa, né? Que era revisão de vida e revisão de praxis. Era outro método. Então, a gente não deve se meter a falar as coisas sem fazer antes uma revisão de vida, sabe? Como é que você está vivendo? Certo? Quais compromissos você está assumindo? Que lado que você está da história? Eu estou falando de posicionamento só político-partidário, que isso também é importante, né? Mas sempre vai haver, certo, mais de um lado, né? E você precisa saber, né? Qual é o seu. Então você tem que fazer uma revisão de vida. Não adianta falar das coisas sem fazer um exame de consciência, não. E depois, feito o exame de consciência, tem que ver como é que você está, sabe, praticando, né? Essa consciência, que muitas vezes assim, a consciência da gente está apontando para um rumo, a prática da gente está apontando para o outro, né? Isso é o que a gente aprendeu a chamar de incoerência, né? Então, você vai falando, você vai lembrando, tem gente que sonha com um mundo mais justo, na abstração, mas trata mal a esposa. Exatamente. É machista, trata mal, racista, com amigo, com irmão, com funcionário, com patrão. Aí vai, chuta o cachorro, né? E aí vai. Tião, o Chico deve estar ansioso para poder fazer pergunta também, mas eu queria que você falasse um pouco por que você escolheu, você me indicou fazer de direito, né? Me botou lá no meio do fórum. Por que você escolheu a enfermagem? Deus me deu um tino.
me deu vontade de cuidar de pessoas organicamente, sabe? Assim, o que eu posso fazer por alguém que está sofrendo. E foi exatamente isso. Não é nenhuma questão assim, romantismo, né? Eu tinha uma vontade de fazer biologia. Naquela época, por exemplo, que a gente vivia na República, eu tinha vontade de fazer biologia. Mas primeiro que eu, segundo grau de qualquer jeito, né? Por exemplo, eu fui para o Exército com 8ª série. Antes do Exército, eu falei que quando eu volto do Exército, eu estou trabalhando de agente de segurança patrimonial, né? Mas antes disso, tive alguns serviços gerais, mas o que eu fui mesmo, antes do Exército, na maior parte do tempo, e a primeira assinatura na minha carteira de trabalho é servente pedreiro. Servente pedreiro. Tanto é que, depois, agora já profissionalizado, né? Eu ainda tive, antes de ser servidor público, ou mesmo depois de servidor, trabalhando em algumas instituições privadas, tive alguns registros, né? Como seletista, né? E às vezes os caras do departamento pessoal pegavam carteira e falavam, pô, uma carteira suja, por que você não faz na segunda via, né? Nunca quis fazer, por quê? Porque eu tenho orgulho disso, né? É a minha trajetória profissional, minha história, né? E tudo. Mas aí, diante das circunstâncias, que eu estou falando isso para dizer o seguinte, que eu vou para o Exército com 8ª série. Aquele período que a gente estava ali, eu estava estudando, não era cursinho, né? Eu estava tentando fazer o 2º grau num processo de compacto. Eu tentei umas provas de supletivo primeiro, levei cano, não consegui estudar, trabalhava pesado durante o dia, à noite, às vezes não conseguia fazer as provas, né? Então, eu falei assim, eu tenho que... Aí eu entrei num curso compacto, que você fazia cada ano em 6 meses. Então, com uma formação... Uberlândia tinha muito isso, né? Tinha. Gozado que eu venho de uma realidade do interior de Paulista, a gente não conhecia isso lá, mas quando eu vim para Uberlândia, Uberlândia conviveu muito com isso, esse compacto, né? Foi importante para mim, assim, no sentido de eliminar, né? Essa etapa... abreviar, né? Abreviar. Tentar, assim, reduzir o prejuízo temporal, né? Mas a lacuna na formação é medonha, né? Tem conteúdos que eu... Por exemplo, hoje eu fico pensando, né? Meu doutorado, né? Envolveu muito o estudo de imunologia, que o meu doutorado foi muito aplicado, né? Na área técnica também. Ele é em saúde do trabalhador, mas nós fizemos marcadores biológicos, né? Fizemos muita coisa assim. E eu lembro que tem conteúdos que no ensino médio não entravam na minha cabeça de jeito nenhum. Eu simplesmente não conseguia entender aquilo, né? E mesmo na graduação com muita dificuldade, que hoje eu estudo aquilo com uma naturalidade tremenda, né? Mas o fato é que ali eu não consegui me qualificar ao ponto de concorrer no vestibular para biologia. E aí tenho que fazer um registro, né? Um dia eu andando, né, num coletivo, passando ali por perto do museu, eu vi o cartaz, certo, da Escola Técnica de Saúde, sabe? E fiquei com aquele negócio na cabeça, né? E coincidentemente eu tinha iniciado meu namoro com a Rosana, né? Que é a minha esposa, né? E ela, eu chegando na República ali, ela estava me esperando e ela ainda falou assim, tá pensando, você viu que tem um processo seletivo na Escola Técnica para o curso de enfermagem? Eu falei, que curioso, né? Assim, coincidência no mesmo dia. E eu já estava com esse tino, né, de que eu queria fazer alguma coisa mais voltado para o cuidado de pessoas, né? E juntou esses 3 elementos, eu falei, enfermagem, né? Como não tinha graduação, fiz a inscrição na escola técnica, passei, na época era muito, hoje ainda tem alguma concorrência, né? Mas na época eram 14 ou 19 candidatos por vaga. Então não era bolinho também, né? Mas eu consegui entrar e fiz o curso técnico. Foi isso que me trouxe para a enfermagem. E a partir dali, né, seguiu a carreira. Tião, eu enxergo você uma pessoa muito generosa e por isso eu queria que você agora tentasse esforçar para explicar para nós o que é o Sistema SUS. Como se tivesse um menino de 3 anos aqui, porque eu sei um pouco, já escutei, estou vereador já há quase 3 anos, mas eu acho que você podia ajudar a gente a entender um pouco mais e quem assiste também. O que é o Sistema SUS, qual a importância para o Brasil, para depois a gente falar um pouquinho sobre o FundaSUS e a gente caminhando para o final. Tá bom, Virgínia. Sobre o SUS nós temos muito para conversar, né? Eu vou tentar sintetizar principalmente a origem, né? Porque a origem é um grande ativo que a gente tem como sociedade brasileira, né? O SUS, ele nasce de uma confluência internacional e de uma confluência nacional. Internacional, ele vai se alimentar de grandes tratados e convenções que vinham se, né, discutindo em vários lugares do mundo, né? Que passavam, né,
discussão se valeria a pena nós termos sistemas de saúde universais ou não. Que época da história para a gente ter isso? Década de 40, 50, 60. Começa isso fora do Brasil e... Fora do Brasil, né? Inglaterra, principalmente, pós-guerra, né? Aí Canadá tem uma experiência, a China vai viver uma experiência, né? É porque é o seguinte, no fim das contas, né? Todo indivíduo, toda família e todas as sociedades, né? Elas enfrentam, né, os problemas de crescimento e desenvolvimento, para começo de conversa, né? Por exemplo, as pessoas nascem, né? Elas precisam crescer bem, enfrentam, né, um processo de adaptação ao ambiente, então sofrem processo de adoecimento, algumas enfrentam, né, situações mais complexas e tudo mais, né? E o grande tema nas sociedades né, as pessoas têm que enfrentar isso sozinhas ou elas têm que enfrentar isso coletivamente. Esse é que é o grande tema, né? E aí alguns países partiram, né, para dizer o seguinte, ó, cada um dá seus pulos aí. Modelo americano, por exemplo, né? Outros disseram assim, não, é importante você pagar, juntar um dinheiro e ir pagando de vez em quando, e quando acontecer alguma coisa mais séria, né, você vai lá e põe um dinheiro em cima. França, Alemanha, outros países. Outros países, não, vamos tentar um sistema que cuide de todo mundo e que o rateio seja compartilhado. Aí você teve experiências em Cuba, Inglaterra, China, Canadá, né? Então, assim, que buscaram sistemas universais, né? E tem outras experiências pelo mundo aí, com todos os exemplos, né? Mas eu diria que esses que eu citei, né, trazem as principais vertentes aí, né? E o fato é o seguinte, já existiam algumas convenções internacionais que indicavam, né, dentro desses objetivos, como hoje a gente tem ODS e tudo mais, objetivos do milênio, que nós deveríamos perseguir até o ano 2000, certo? Uma saúde pública universal. Então, vários países foram signatários, alguns fizeram a tarefa de casa, outros não. O Brasil viveu uma turbulência muito grande, que é trazendo a nossa realidade interna. O que é o pré-SUS no Brasil, né? Um movimento sindical, certo, em ebulição desde o início do século passado, né? Então as grandes greves, né, que reivindicavam melhores condições de trabalho, de saúde, né, para quem estava ainda nas empresas. Nós vivemos grandes epidemias, nós vivemos muitos processos que o Brasil não estava preparado para enfrentar. E aí, com o surgimento inicialmente da CLT, depois de outras, o próprio Ministério do Trabalho, né, você começa a ter alguma regulamentação voltada para quem estava inserido no mercado de trabalho. Mas para a gente não detalhar muito esse processo histórico, né, depois que vira a década de 50, poucos anos depois a gente cai no período militar, né? Vem a ditadura e vem tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, o Brasil tinha passado por aquele impulsionamento de construção de Brasília, construção de grandes obras, o que aumentou muito assim, o número de acidentes de trabalho, né, e de mortes e tudo mais. E entre as convenções, né, que o Brasil era signatário, né, existia, né, uma que determinava que os países signatários eles tinham que ter ações para reduzir certa mortalidade no trabalho e tudo mais. E começa a ter também uma provocação externa para que o Brasil ele se reorganizasse, diminuísse, né, os índices de mortalidade, diminuísse a morte no trabalho e tudo mais, né? Junto com os movimentos de resistência à ditadura militar e de reorganização da sociedade brasileira, com comunidades eclesiais de base, movimento sindical ali pelejando para reemergir, né? Alguns partidos políticos que estavam na clandestinidade, né? Intelectuais que estavam dentro das universidades e que olhavam criticamente para isso que estava acontecendo no Brasil, surge uma coisa que ficou aí registrado na literatura como reforma sanitária brasileira. Essa turma vai defender de uma maneira muito contundente que o Brasil devia pôr um breque nesse abandono do Estado brasileiro e nessa fragmentação que tinha, porque o pouco que caminhou desde o início do século passado era para quem tinha carteira assinada, né? Aí toda aquela discussão entre o que era assistência à saúde, o que era previdência, né? Mas quem estava fora desse circuito, quem estava fora das grandes cidades, estava entregue à própria sorte. Naquela linha do que eu falei inicialmente, né? Que de uma negligência, vamos dizer assim, do Estado e da sociedade, né? O indivíduo estava entregue à sua própria sorte.
Bom, então esse movimento O sanitário... famoso INPS, né? INPS. Você tem INPS? Tem. Tem. Então você é atendido. Se não tiver... E aí o que acontece? E é atendido como, né? O dinheiro público, né, do INSS e tudo, era utilizado para custear grandes investimentos da iniciativa privada, que aí atendia como queria. Enfim, isso daí é uma discussão muito ampla, né, que o movimento sanitário, o movimento da reforma sanitária brasileira vem combater. E ele vai propor as bases do que hoje a gente tem na Constituição, que é, primeiro, né, o sistema precisa ser universal, ou seja, é para todo mundo. Segundo, né, ele tem que ter integralidade, ou seja, tem que cuidar de todos os aspectos, porque nos países você tem isso, né, às vezes o seguro-saúde, ele assume as condições básicas, né, uma vacina, um pré-natal e tudo. Média e baixa complexidade. Média e baixa complexidade. Outras assumem só a bronca grande, entendeu? Mas assim, e aí com isso as pessoas, né, acabam sofrendo muito, porque ou elas não têm assistência ou elas não podem buscar assistência porque elas não têm condição de fazer a contrapartida, de fazer o pagamento, enfim. Aqui no Brasil não se queria isso, né? Mas ao mesmo tempo, né, esse movimento criticava a forma como os recursos eram aplicados, então ele defendia o controle social, quer dizer, tem que ter financiamento público, mas tem que ter controle da população, porque senão a turma desvia, né? E desvia mesmo, ou gasta mal, né? Enfim, tem que ter participação social. Olhavam para o Brasil e via, isso aqui não é um paísinho, né? Isso aqui é um país gigante, então tem que ser um sistema descentralizado, tem que levar em conta as diferenças regionais. Então eles foram estruturando, né, uma coisa, né, que chega muito forte na pré-constituição, num momento que a gente chamou de 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 86, né. No meio disso teve vários capítulos, episódios, sabe, importantíssimos, né, como em todas as áreas, né, vamos dizer assim, da regulamentação, né, e da formação teórica, né, na área de saúde pública, né. Mas o marco é essa 8ª Conferência. E o relatório da 8ª Conferência, que foi uma conferência, foi a primeira, né? É a 8ª porque tinha tido 7 antes, é a primeira que teve uma participação maciça da sociedade na própria conferência, né? Ela praticamente elaborou, certo? As bases, né, para o capítulo de saúde, ou pela seção de saúde dentro do capítulo da Seguridade Social na Constituição Brasileira, que foi promulgada ali em 88. Carecendo ainda de muitas regulamentações. Então, quer dizer, nós viemos, né, como SUS, de uma experiência interna, né, de muita exclusão, sofrimento, mortes e reação da sociedade brasileira, e viemos desse acúmulo também que, teoricamente, vinha sendo construído no mundo, né, mas que nem todos os países conseguiram acompanhar, dada a sua conjuntura interna, né. Mas aqui no Brasil, pela efervescência, né, das diretas já, do processo constituinte, da reforma sanitária, nós conseguimos criar o SUS, né? Então o SUS nasce assim, com essa grande sinal de esperança, né, e um capítulo dentro da Constituição, mas muita coisa ficou para ser regulamentada logo após. E mesmo naquele contexto, ele sofreu também muitos enfrentamentos. Desses enfrentamentos é que a gente vem sofrendo também baixas e derrotas, né, porque, por exemplo, os segmentos anti-SUS, eles não descansaram, né? Passou a Constituição, eles também trabalham, né, desde sempre para desconstruir parte, né, dos compromissos e objetivos do SUS. Então, basicamente, eu acho que, assim, pensando na gênese do SUS, eu poderia dizer isso. Você podia, Tião, mais um esforço de síntese, tentar para mim apresentar esse quebra-cabeça. UPA, hospital das clínicas, saúde da família. O que são esses conceitos, né? Posto de saúde, para a gente entender assim, a estrutura, para a gente Uberlândia, mas deve ser no Brasil tudo muito parecido. Para quem está acompanhando entender onde é que é a porta de entrada, por que é difícil conseguir a cirurgia. Tenta fazer para nós esse mapa. Então, primeiro, conceitualmente, assim, pensando numa perspectiva, né, de rede de atenção à saúde, que é assim que a gente tem que pensar, né? Primeiro dizer que saúde não é garantir saúde para a população não é uma prerrogativa só do SUS, né? E nem só da saúde, né? Então essa é a primeira perspectiva. Para que a sociedade tenha, né, bons indicadores de saúde, você precisa ter políticas públicas mais gerais, né?
Então, a gente chama isso de promoção da saúde. Então, dentro da promoção da saúde, esse universo da assistência, da atenção à saúde que o SUS representa, né, principalmente os equipamentos de saúde, né, que o SUS está na promoção também, é uma das dimensões apenas, né? Mas as pessoas precisam ter moradia, elas precisam ter acesso à educação, precisam ter acesso a transporte, a todas as políticas de segurança, certo? Para que os indicadores de saúde, né, eles sejam favoráveis. Você pode ter o melhor sistema do mundo, se o povo não comer, se o povo morar mal, Acidente se o de povo se trânsito matar, todo, acidente de trânsito. saneamento básico e tudo isso. Entende? Então, assim, tem que ter políticas mais amplas, só o sistema não dá conta. Vindo para dentro do sistema, você tem uma primeira dimensão que a gente chama de atenção básica, atenção primária, né? O conceito mais aceito hoje é o de atenção primária à saúde, né? Que vai trabalhar com uma dimensão assim, mais de prevenção, de acompanhamento e de monitoramento, certo? Do desenvolvimento, né? Das pessoas. Então, o que é o universo da atenção primária, né? É principalmente o universo das comunidades, né? Dos territórios, né? Como é que as pessoas estão vivendo ali. Então, assim, assegurar para a população imunização de qualidade, né? Vocês viram que foi o tema da vacina, né? Recentemente, né? E o atraso que foi no entendimento, o estrago que causou, né? Então, assim, garantir vacinação para cobertura vacinal, porque é uma dimensão coletiva, garantir pré-natais, o que a gente chama de puericultura, que é acesso a informações e estrutura para que as crianças cresçam com qualidade, enfim, né? O acompanhamento dos grupos etários, né? Porque agora, por exemplo, a gente vive uma transição demográfica e epidemiológica, as pessoas estão envelhecendo, tem diabetes, tem hipertensão e tudo. Então, tudo isso são condições que no cotidiano devem ser manejadas na atenção primária. Então, ela tem que estar distribuída no território, tem que estar próximo das pessoas. Nessa atenção primária é onde a gente tem o saúde da família, você tem a UBS convencional, você tem os ambulatórios de rua, você tem uma série de estruturas que acompanham a população no dia a dia, certo? Fazendo educação em saúde, difundindo informações e garantindo aí essas condições, vamos dizer assim, existenciais com qualidade para a população naquilo que refere à saúde. Depois você vai aumentando em complexidade. Um postinho de saúde, uma UBS, são diferentes. É o seguinte, conceitualmente, todas elas têm diferença, né? Uma UBS, uma unidade básica de saúde convencional, né? O que era... postinho é um termo totalmente equivocado, sabe? Superado, né? Então, não se fala, né? Não deveria se falar, né? Porque era o postinho uma referência, né, ao ponto de saúde, né, que existia dentro do território, né, para as pessoas. Mas a unidade de saúde em si, ela é uma coisa mais complexa, né? A unidade básica tradicional, né, que antes era chamado de posto de saúde, né, ele era voltado principalmente para a atenção médica. E pensava-se no atendimento médico do clínico, do ginecologista e do pediatra. Então, basicamente isso. Mas hoje, mesmo a unidade básica convencional, a gente sabe que médicos não atuam sozinhos, né? Médicas também não. É uma equipe multiprofissional. Mas o que é a grande questão, né? Tem odontólogo, tem enfermagem, tem serviço social, psicologia e vários outros profissionais, técnicos de enfermagem. Mas a diferença que tem é que a unidade básica convencional, ela atuava por demanda espontânea. Ou seja, se o cidadão... Eu me lembro bem de uma unidade básica ali do Dona Zumira, uma vez eu tive a oportunidade de ser supervisor das UBS aqui em Uberlândia, e tinha um senhor que toda vez que eu chegava no Dona Zumira, ele estava sentado na porta da casa dele, assim, né, num banquinho de madeira, com a perninha cruzada, fumando um cigarrinho de palha, e olhando para a unidade de saúde, né. Um dia eu fui lá puxar assunto com ele debaixo de uma 7 copa lá, né, e aí me apresentei, ele também conversou comigo e tudo, né. E aí eu falei para ele, né, da unidade de saúde e perguntei, né, quantas vezes ele ia ali, né. Ele falou, não, nunca fui ali. Ele morava de frente à unidade, ele nunca foi lá, sabe. E eu falei assim, eu nunca tomei uma injeção na vida. O sujeito que nunca tomou uma injeção na vida é o cara que nunca tomou uma vacina, né. E esse, para mim, é o exemplo claro da falência do modelo antigo de UBS. É a de demanda espontânea, ou seja, se o cidadão nunca for lá,
o sistema nunca vai perceber. Nem que né? tiver na frente fumando cigarrinho. Nunca vai perceber. Por quê? Porque só atende o que chega, né? Então, já tem muito tempo, né? Até com base em experiências também internacionais aí, né? Da inserção das unidades nos territórios. É daí que vem a história do agente comunitário de saúde, da territorialização, do cadastro da população. Então, você tem que saber quem é a população que mora no bairro, quantas mulheres, quantos hipertensos, diabetes, quantas crianças, quantas gestantes, para você planejar o atendimento. Então, essa é uma atenção primária mais qualificada. O Saúde da Família, que é a UBSF, né? Aliás, a equipe de saúde da família, ESF, venha com essa perspectiva. E a UBSF é, no caso, a sede física, a estrutura onde essas equipes estão, né? E aí você pode ter 1, 2, 3 equipes, né? E elas são responsáveis por determinado território e a população que está ali é descrita. E aí tem um dimensionamento, para você calcular quantas famílias, quantas pessoas por área, né? E tudo. Então, hoje existe, né? E existem outras inserções da atenção primária, né? Tem ações de saúde mental, tem consultórios de rua, porque nem todo mundo vive em habitações convencionais, né? Então, enfim, isso é atenção primária. Mas é o seguinte, apesar de tudo isso, né? Você tem demandas de saúde da população, porque volta e meia, né? Tem um parto para acontecer, não dá para você fazer isso na unidade de atenção primária, alguém se corta, né? Quebra uma perna, então tem um câncer, né? Você tem exames complementares que precisam ser feitos, né? Para entender o que está acontecendo com a população. Então você vai aumentando em níveis de complexidade. As UPAs, né? Unidades de pronto atendimento, elas vêm muito com essa perspectiva de receber os casos agudos, né? O trauma é um exemplo, né? Você falou, acidente de trânsito, violência urbana, tiro, facada, que a gente chama de ferimento de arma branca e tudo mais, né? Essa vítima precisa chegar num lugar que tem uma estrutura, certo? Para ela ser atendida mais rapidamente. E não é só o trauma, emergências clínicas também, a pessoa tem um rebaixamento de consciência, sabe? Desmaia, tem uma dor precordial, né? Desconfia que é um infarto, apêndice inflama, né? Então, isso aí você não vai resolver na atenção primária. Então, você tem que ter uma porta aberta, né? Para que essa população acesse aos serviços, né? E você tem grandes estruturas, né? Para cuidar de outras coisas mais complexas. Por exemplo, a pessoa rebaixou o nível de consciência, chegou numa unidade dessa como uma UPA, estou exemplificando, né? Mas pode ser o próprio ferimento de arma branca, aí, né? Independente, não importa qual é o infortúnio, né? Viu que aquilo tem uma demanda mais complexa, né? Você precisa de ter grandes estruturas, não grandes estruturas, mas estruturas com grande densidade tecnológica, dura, né, que a gente chama, e com especialidades que consigam resolver isso. Por exemplo, você tem que ter uma estrutura de centro cirúrgico, de UTIs, né? De propedêutica, fazer ressonância, tomografia para diagnosticar, e é onde vem os hospitais, né? Então, hoje, assim, os teóricos já têm isso muito claro, de quais são os dimensionamentos necessários, né? Para a população de determinada área de abrangência, né? Quantos equipamentos de cada nível desses, né, são necessários. Os hospitais de grande porte, né, os hospitais, eles vêm, né, para atender uma população adscrita maior, mas seria predominantemente para o cuidado desses casos mais graves, né? Não sei se fica esclarecido. Eu acho que tá bom, só quero só entender, agora estão os gargalos de Uberlândia. Então você tem atenção primária, depois você tem de média complexidade e alta complexidade. Eu tenho ficado muito constrangido, porque mesmo sendo vereador, às vezes falando com o secretário, falando com o pessoal da universidade, você não consegue fazer as coisas andar. Eu tenho um presidente de uma associação que ele está com uma pedra no rim já faz uns 4 meses. Assim, e você não consegue como é que... Eu tive dor no rim algumas vezes, parece que é insuportável, né? E não anda, não consegue. Eu já falo com o secretário, falo com a universidade, não consegue fazer a cirurgia. Exames também, o tempo todo, a pessoa fala assim, eu estou esperando um exame X ou Y, mas alguns exames são mais complicados, também não sai. O que está faltando para melhorar? Quais são os gargalos de Uberlândia no seu ponto de vista? Bom, são muitos gargalos, né? Para o próprio SUS são muitos gargalos, né? E muitos deles, né, estão presentes em Uberlândia de uma maneira muito
importante, né? Primeiro por conta da relevância regional que tem a cidade de Uberlândia, né? Uma população muito grande, ela é uma referência macro-regional, então, vamos dizer assim, as demandas regionais confluem para a cidade, né? Mas a cidade também, ela padece, né, de opções que ela foi fazendo ao longo do tempo. Por exemplo, Uberlândia, ela foi uma das últimas cidades da região, se não a última, né, a adotar o modelo de saúde da família. Então, durante muito tempo, ela foi mantendo a estrutura de UBS convencional, né? Então, uma resistência, né, para avançar para esse processo de cadastramento da população, de controle epidemiológico, né, dos agravos e tudo. Ainda que alguma coisa, né, fosse feita. Depois, Uberlândia jogou muito as fichas, né, no modelo UAI, né, que é importantíssimo para a população, não resta dúvida, né, já salvou gente demais. Eu já trabalhei nas UAIs, né. As UAIs, elas são uma unidade mista. Uma parte dela é voltada para pronto atendimento, mas de baixíssima complexidade. Por quê? Porque ela não tem a densidade tecnológica que era prevista para uma UPA, por exemplo. Tem sala de emergência, mas é uma sala de emergência acanhada, né? Ainda que isso também tenha sido melhorado um pouquinho ao longo do tempo, não chega perto de uma UPA. E a outra metade, né, ela é também ambulatório convencional. Por quê? Porque ela é um ambulatório sem o cadastro da população. Então, isso influenciou, na minha opinião, nos indicadores epidemiológicos da cidade. Ou seja, você tem uma gama da população muito maior que não é tradicionalmente acompanhada. Então, muitos agravos que já deviam estar, vamos dizer assim, controlados, né, no bom sentido, né, ainda não estão, né? Fora toda a, vamos dizer assim, a entrada, né, de novos moradores na cidade, que é uma população que cresce, né, permanentemente. Então, assim, o fato da prioridade ter sido o modelo UAI, eu acho que é outra explicação. Porque quando veio uma nova possibilidade, que eram as UPAs, né, mais elaboradas, né, o Uberlândia não acompanhou. Depois, você tem a própria história, né, do resgate, que é o tema do SAMU, né? Que o Uberlândia também resistiu o quanto pôde, né, para ter esse serviço, né, apostando o quê? Na estrutura, principalmente dos bombeiros, que não resta dúvida também, fazem um bom trabalho, mas eu tive a oportunidade de ver durante muito tempo, não sei como está hoje, para ser bem honesto, né, mas durante muito tempo a estrutura dos bombeiros foi sucateada, assim, também, sem condições de atendimento, e muito menos sem escala, né, e os bombeiros, você tem vários bombeiros que são profissionais de saúde, né? Alguns foram colegas meus de formação, alguns foram meus alunos, minhas alunas, né, e tudo, mas eles não estão ali investidos da responsabilidade técnica, né, de um profissional de saúde, coisa que, por exemplo, o SAMU, o serviço de resgate, ele traz, né, de uma maneira mais completa. Ainda que seja muito difícil também o serviço de resgate, isso tem que ter muito claro a população. O SAMU também, sozinho, não vai mudar a realidade epidemiológica da cidade. Ele é fundamental, mas não muda a realidade sozinho, né? Esse é um outro equipamento. O fato é que quando você vai juntando, né, todas essas deficiências históricas, né, então você tem um contexto de demanda reprimida, né? Além de todos os fatores que eu falei, é uma referência regional, muita gente migra para Uberlândia buscando, eu falei para vocês, eu vim para Uberlândia na década de 80, porque meus irmãos mais velhos miraram Uberlândia como uma possibilidade de tratamento para minha mãe. De Goiânia, nem Minas, de Goiás. Então, quer dizer, isso segue acontecendo, né? Então, quer dizer, as pessoas chegam aqui, aí não tem histórico nenhum de saúde, então, quer dizer, vai fazer todo o processo na rede, enfim. Uberlândia tem várias lacunas, né, que contribuíram para o mau resultado epidemiológico. E aí, você chega, né, com uma boa parte da população tendo demandas sérias de saúde, isso que gera lotações. E aí, por exemplo, por que determinada cirurgia não sai, determinado exame não sai? E é porque as filas também são independentes, né? Tem algumas áreas em que as filas são maiores, porque a demanda reprimida é maior. Então, aí é uma relação entre a capacidade, a demanda e a capacidade de oferta, né? Então, é isso que está posto. E junto com isso, modelos, né? E teriam muitos aspectos para a gente conversar, mas eu acho que a gente também não pode deixar de dizer, né? Dentro dessas opções que historicamente a cidade foi fazendo, uma outra foi a de
abrir mão do protagonismo dos profissionais efetivos e da própria gestão municipal fazer diretamente a gestão. Isso a gente observa em outros lugares do mundo também, em outros lugares do país, mas aqui em Uberlândia isso foi muito forte, né? Por exemplo, antes de fazer a assistência direta, né, e a prestação direta desse serviço, optou-se pelo modelo que hoje a gente chama de terceirização. No passado não tinha esse conceito, né? Na própria Constituição do SUS, foi previsto que a assistência deveria ser ofertada diretamente pelo Estado, prioritariamente. Depois, pelas instituições filantrópicas, né? E aí pensava-se Sociedade São Vicente de Paula, Santas Casas, que em vários lugares tem, né? E sendo necessário pela iniciativa privada. Mas veja bem, lá na frente pela iniciativa privada. E lá pelo meio da década de 90 surge uma modalidade que não se enquadra em nenhuma dessas, né? Que é o quê? Uma coisa que depois adquiriu a roupagem de filantropia, mas que eram entidades do terceiro setor assumindo a gestão de unidades. Isso foi visto no primeiro momento como uma coisa muito positiva, porque dava-se a ideia de uma otimização gerencial, né, de uma eficácia gerencial, né, agilidade nos processos de compra, de contratação de profissionais, sem a demora dos processos licitatórios convencionais, sem a dificuldade dos concursos públicos, com limitação de gasto e tudo mais, né, e tal. Mas a questão toda é que essas instituições, elas trouxeram novos formatos gerenciais também. E hoje você tem um processo muito mais burocratizado, certo? Uma dimensão administrativa, na minha opinião, muito descolada da ponta da assistência. Então, quem realmente exerce o cuidado e a assistência, que são os profissionais da ponta, eles têm muito pouca voz no processo de decisão e de definição. Então, e os parâmetros de qualidade, de avaliação de qualidade do que é ofertado para a população, certo? É feito numa perspectiva muito mais burocrática do que técnica, do que assistencial, entendeu? Então, isso também é reflexo. Quando você olha hoje, eu encerro com isso, né? Os indicadores não são ruins, sabe? De gestão, né? Mas é porque o gerencialismo, ele predominou, sabe? Então, os indicadores não são ruins. Mas a qualidade da assistência. A qualidade da assistência, ela é discutível, é questionável. Deixa eu apimentar um pouco a conversa. Mas, poxa, nós estamos numa universidade, numa cidade que tem uma universidade onde nós trabalhamos, né? E a gente sabe dessa eterna rusga, né, entre a prestação de serviços de saúde no município com a Universidade Federal. Eu me lembro que na greve de 98, por exemplo, foi talvez a grande inserção minha no sindicato dos docentes da UF. E eu fui participar, naquela época, nós fizemos uma atividade de greve que discutia, veja bem, o encerramento das unidades básicas de saúde da família, das UBSF, que eram, até então, geridas pela universidade. Não era gerida, né? Mas quem atuava era basicamente a universidade. Se eu não me engano, ficaram uma ou duas. Uma delas foi a famosa do Jaraguá, né? Que foi a que ficou por último. E eu me lembro que a prefeitura municipal bateu o pé e falou, olha, vai fechar e não queremos mais. E nós vamos tentar, porque o pessoal, né? A base da ADUFO, os docentes, as docentes, defendiam. Quem entendia de SUS defendia isso com unhas e dentes e dizia que isso ia ser um prejuízo para a população. Tal. Então eu me lembro da gente se embrenhar nessa discussão, mas fomos derrotados, as UBSFs fecharam, etc. Eu lembro da gente fazer uma atividade na Câmara Municipal, com a presença do reitor, né? Então o professor Gladstone, Rodrigues da Cunha, o prefeito, não me lembro se era o Paulo Ferola, se era o Virgílio, enfim. Mas como é que a gente parece que continua perdendo essa oportunidade, né? De usar essa gigantesca fonte de mão de obra, de conhecimento, né?
que é a Universidade Federal, e não só mão de obra e conhecimento, mas também, como você disse, de prestação de serviço mesmo, né? Nós temos uma coisa que quantas outras cidades não têm, né? E parece que a gente não dá conta de equacionar isso. Você agora está num posto privilegiado da gestão, eu diria, né? Que pode ver isso. Eu sei que privilegiar no sentido, pelo menos, de visualizar o problema, né? Porque resolver não é fácil. Se fosse fácil, já teria sido resolvido. Mas como é que você vê isso, né? Essa questão da universidade, da interação da universidade com a prefeitura municipal? Por que isso não funciona do jeito que tinha que funcionar? E só para não dizer que eu não vou aumentar ainda a provocação para o lado do nosso partido, doutor Higino, vou te provocar ainda mais, né? Que aí pode respingar no partido. Né? Essa questão da EBSER, né? Que eu sei que é uma questão muito polêmica dentro da própria universidade. Você estava lá até outro dia, né? Lá na linha de frente. Como é que... Então, para resumir, duas coisas. Relação universidade, prefeitura municipal, e relação universidade com a própria EBSER, que foi um modelo sugerido dentro dos governos petistas, né? Bom, vocês já viram que eu não consigo resumir muitas coisas. Não, mas eu vou tentar. Eu sou assim também. Eu vou tentar, né? Mas é porque ele tem esse hábito de contextualizar, né? Aprofundar os temas. Aprofundar. E o primeiro que eu vou dizer é assim, primeiro, a relação do processo formador com a assistência, ela não deve ser uma opção. Ela tem uma imposição legal. Por exemplo, esse capítulo da Constituição que eu falei, né, que deu origem ao SUS, né, o SUS ele é regulamentado por duas leis orgânicas de 1990, a 8.080 e a 8.142. E desde a 8.080 e várias legislações que vieram a seguir, que a formação em saúde é responsabilidade do SUS. Então, o SUS tem que formar seus quadros. Mas é a primeira coisa. Então, assim, não haveria de ter uma dissociação disso, né? Mas na experiência aqui de Uberlândia, nós tivemos, certo? Principalmente nos últimos anos, por conta de uma divergência mais burocrática, né? Que deu origem depois a uma regulamentação local, né? Que afastou muito a universidade, né? da rede. O que foi essa divergência, né? Alguns técnicos, né? E isso teve o respaldo, né? Da Secretaria de Saúde, depois das administrações em si, compreendiam que para ter a inserção do aluno na rede, né, haveria necessidade de uma dimensão de preceptores num nível que a Universidade Federal de Uberlândia não dispõe, né? Então, é como se a universidade, para colocar os alunos na rede, precisasse, né, de lotar lá X docentes, né, para acompanhar esses alunos. Isso não só é impossível para a universidade, como isso é equivocado do ponto de vista da formação. Porque o que é a concepção, né? É claro, né? Em alguns espaços você tem que ter o preceptor, né? Mas o preceptor nato, genuíno, certo? Da formação na rede é o profissional que está em exercício na rede. Porque essa determinação que está na Lei 8080 é para o sistema, é também para os profissionais. Então, se eu sou o enfermeiro da unidade básica de saúde, eu sou o preceptor do aluno que está passando ali. É claro que ele tem que ter a retaguarda de um tutor. Falei para vocês que eu exercia a tutoria até outro dia, né? Os alunos, eu não acompanhava eles no dia a dia da unidade, mas eu discutia todos os casos complexos com eles, entendeu? Mas a enfermeira estava com a enfermeira de lá, o aluno de enfermagem, o de medicina e assim por diante. Aqui em Uberlândia isso nunca foi possível. Nunca foi possível, não. É possível numa escala muito pequena, certo? Então, tem vários problemas. Primeiro, né? O potencial da universidade acaba sendo subutilizado para a universidade e quem acaba formulando na cidade são essas OS, como eu estava falando, né? E teóricos contratados por elas, né? E não a universidade com seus, né, estudiosos e tudo mais, né? Então tem esse prejuízo e tem um prejuízo severo para os alunos. Por quê? Porque aí eles acabam tendo uma formação mais centrada no que a gente chama de alta complexidade. Hospitalocêntrica. Hospitalocêntrica. E que é equívoco maior, eles precisam ter a oportunidade de ver essa realidade da atenção primária. Até porque, eu falei para vocês de uma maneira assim muito
superficial sobre essa dimensão da atenção primária, mas hoje ela é muito complexa, a população está envelhecendo, então as comorbidades hoje são muito mais complexas, você tem toda a dimensão de saúde mental, parte da população está em sofrimento grave, você tem o problema do narcotráfico que está inserido no território e produz vítimas, você tem pessoas acamadas por N razões, você tem internações domiciliares, tudo isso está no demências, tudo isso está no âmbito da atenção primária, que o estudante, o acadêmico, ele precisa vivenciar como manejar. Então, é um prejuízo estrondoso. E por que que isso, né, acabou sendo materializado em legislações municipais? Porque hoje você tem lei municipal, certo? Que protege essa prática, né? Que restringe, que limita. E aí, para agravar, né, você tem hoje uma concorrência desleal e predatória com o ensino privado. Que aí ele sim, né, tem uma margem de manobra muito maior, tem um potencial de custeio muito maior, né, faz contrapartidas para os municípios, né, no caso, né, aqui de Uberlândia, eu não sei como se dá isso hoje, né, mas o fato é que eles têm muito mais acesso aos campos, né, porque atende muitas vezes essas exigências do município. Então, e isso é uma coisa lamentável, né, lamentável. Então, essa dissociação não deveria existir e ela precisa, né, voltar. Não sei se foi suficiente, mas se tiver mais alguma questão, pode complementar. Estou preocupado, Tião. O programa é gravado, vai ser exibido a semana que vem, mas você falou que tinha um compromisso às 7 horas, são 6h35. Nós já caminhamos para o final ou você pode chegar atrasado no seu compromisso? Não posso atrasar muito, porque é uma formatura e é justamente a formatura da Escola Técnica de Saúde, né? Então, e eu estou na dívida com eles, porque os últimos 2 eventos eu tive que enviar representante e não consegui estar presente. Um que eu estava em Brasília, o outro estava em Belo Horizonte. Mas eu queria só falar essa questão também da EBSER. A EBSER, né, ela é uma produção dos governos petistas, né, mas ela não foi pensada, né, só politicamente, né? Ela foi pensada por um conjunto de técnicos. E, sem dúvida nenhuma, que o objetivo dela era nobre. O que a gente vivia no período anterior era uma ausência de ferramentas de gestão dentro dos hospitais universitários, né? Fora uma crise de autoridade. Porque se vocês lembrarem do próprio caso do Hospital de Clínicas aqui, né? Tinha uma parte da autoridade era da reitoria, uma outra parte era da FAEPO, né? A FAEPO, Fundação de Apoio, se apresentava como gestora, né? Mas efetivamente ela atuava mais como uma mantenedora, assim, do que uma tomadora de decisões, né? E você tinha uma direção que era do próprio hospital, mas exercida apenas por... não apenas, né? Mas exercida por profissionais que vinham ou da docência ou da assistência, mas nem todos eles tiveram a oportunidade que eu tive, por exemplo, de fazer um curso de gestão, né? Então, muitos vinham... Uma coisa meio empírica, né? Meio empírica, né? Então, eu próprio fui uma das pessoas que defendia que os hospitais precisavam ter uma estrutura pública de gestão, assim, com método, sabe? Que tivesse capacidade de fazer um planejamento, de fazer, sabe, lidar melhor com o orçamento e tal. Então, essa foi a ideia, né? Que depois cresceu e virou a EBSER, né? O problema é uma questão teórica que a gente precisa muito debater, né? Em todas as dimensões da política pública, que é a distância que tem entre o instituinte e o instituído. Isso a gente pode trazer constituinte, Constituição, instituição do SUS, SUS de fato, né? Instituição da EBSER, EBSER de fato. Por quê? Porque, geralmente, grandes ideias, grandes projetos, grandes políticas, elas são capturadas, né? Assim como eu falei, que hoje a atenção primária, né, ela, aqui no município, em vários estados brasileiros, ela é hegemonicamente controlada por OS, que não tem compromisso efetivo com o SUS, aquilo ali é um meio de negócio, de vida, de outras coisas, né, de pessoas, de grupos, né? Assim também aconteceu com a EBSER, porque no momento seguinte nós entramos para governos desastrosos, né? Desastrosos. E que afetaram, na minha opinião, a identidade original da EBSER. E hoje, né, vocês não tenham dúvida, eu tenho certeza disso, que do ponto de vista organizativo, dos processos de trabalho, sabe, sobre vários aspectos,
a dinâmica dos hospitais universitários, ela melhorou demais. Agora, tem que passar por aperfeiçoamentos. Como ela passou por vários anos de governos muito reacionários, né? E que fortaleceram muito essa burocracia intermediária, do gerencialismo, como eu estava colocando em relação à própria atenção primária, né? Hoje o resultado não é satisfatório para a formação, para a assistência, para o ambiente, para as condições de trabalho dos servidores. Então, nós precisamos reformar, reconstruir, rediscutir. Faltou água no pé da planta quando ela estava nascendo, né? E aí, por exemplo, sabe o adolescente? Quando ele está ali na adolescência, que ele vai definir a personalidade? Então, é isso, né? Tem coisas hoje lá assim, que são complicadas, né? E que não tem muito espaço para a gente mexer. Mas nós vamos mexer. Então, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, os movimentos sociais, o movimento sanitário, os conselheiros de saúde, precisam debater a concepção da IBSER, com todo respeito que a gente tem pela instituição, pelos colegas que hoje estão dirigindo, né, a instituição tanto em nível local como nacional. Isso precisa ser enfrentado. Por exemplo, a burocracia não pode ser mais forte que a ponta, certo? Nós não podemos tratar trabalhadores da saúde que estão prestando serviço direto, certo? Como se eles fossem desprovidos de opinião. Eles não são, eles são formuladores, eles vivem um processo de trabalho ali. Eles não podem ficar sob o controle, né, de pessoas que estão na burocracia. A burocracia ela é meio para dar suporte para quem está ali na ponta. E aí, como é que isso, né, afeta, né, depois na prática, né? É que o espaço para formação hoje ele ainda está limitado. Eu tenho recebido muito essa crítica, de que a IBSER não é muito receptiva à formação. Ela se dedica muito à prestação do serviço. E olha que ela por exemplo, na própria estrutura dela, tem todo um espaço que é para a gestão do ensino, da pesquisa, tem esse nível nacional, tem em níveis regionais, tem em nível local, né? O problema é que, como ela tem também uma pegada da contratualização, é uma empresa e ela tem metas para cumprir, então é o seguinte, acontece um processo de pressão muito grande, voltado o quê? Para responder a essas demandas epidemiológicas, né? Quer dizer, tem que atender, tem que operar, né? E qual é o espaço, né, para a formação nisso? Então, assim, hoje eu acho que a gente... Mas eu entendo, assim, que havendo a abertura para enfrentar esses temas, certo? Tem tudo para se solucionar, mas tem que solucionar, tem que enfrentar. Por exemplo, tem que tratar melhor a formação, tem que melhorar as condições de trabalho dos servidores, não pode ser como está. Entendeu? Mas foi uma ferramenta importante ser criada. Eu acho que os hospitais universitários, como eles estavam, também não podia continuar. Tá certo. Tião, eu acho que a conversa foi muito boa, superou as expectativas, porque nós exigimos muita síntese sua, mas acho que você conseguiu responder bem. Tomara. Mas penso que a gente pode combinar um outro bate-papo, porque faltou falar da FundaSUS, algumas experiências importantes, e eu acho que a gente remarca explorar mais essa questão das gestões das OSCs, né, ou organizações eu acho que isso é importante. Farmácia popular também, que é fundamental falar, lá não falamos. Essa relação com os laboratórios. Então eu acho que a gente encerra aqui hoje por causa do seu compromisso, mas a gente volta a fazer um bate-papo sobre isso. Tá bem, De teologia da libertação eu agradeço muito e fico à disposição. Para mim é um prazer sempre falar sobre esses temas, uma alegria, sabe? Além de estar com vocês aqui, conversar com a nossa comunidade, com a nossa população, né? Para a gente refletir, pensar caminhos, né? Como eu falei, né? Para a gente olhar para a realidade, criticar essa realidade e nos comprometermos, né, com um processo de mudança. Então, com quais projetos a gente quer comprometer? Então, eu sempre estou muito disponível aí para a gente conversar. E por que conversar, né? Para usar uma expressão, um provérbio que é bíblico, né, e que também norteia muito a militância pastoral, né? É pecado calar quando se faz necessário falar. Muito bem. Terminamos bem assim, mas nós não temos que agradecer de novo o Del Padre, né, que é o Escola de Advocacia, e esse estúdio aqui é cedido por esse parceiro, que é o Dr. Rafael. Então, mais uma vez agradecer. E nós temos aqui nas nossas redes sociais aí o endereço
é um espaço também que pode ser alugado, pode ser compartilhado com todos os interessados. Tião, muito obrigado. Passar aqui para o nosso presidente aqui do podcast finalizar. Eu acho que nós estamos caminhando aí para cumprir as nossas metas com esse podcast. É fazer uma conversa assim mais descontraída mesmo, porque quem assistir aos nossos outros podcasts, né, Gino, pode ver, a gente sempre fala isso. Não, precisa voltar, pode parecer uma conversa protocolar, né? Ah, não deu para esgotar todo o tempo. Mas é justamente porque a gente deixa o papo rolar como deve ser, né? Um papo entre amigos, né? Sem grandes pretensões de roteiro. Então, se a gente vê que flui para um lado, a gente deixa rolar para aquele lado. A gente, por outro lado, sabe que tem inúmeros outros pontos a serem abordados, e é por isso que a gente já está te cobrando aqui, fazendo o convite, né, vamos dizer, na frente das câmeras, para que você esteja conosco aí no futuro próximo. Fico à disposição. Muito obrigado.